Salve, salve, fãs do Flatout! Eu também sou um deles, meu nome é Marcos Rosen, eu sou assistente administrativo e financeiro aqui do MIAU, Museu da Imprensa Automotiva. Esse é mais um episódio do Flatout 56 e nele vamos contar uma história muito louca, que é a desse cara aqui, o Volkswagen Fusca Itamar. A história do Fusca Itamar é muito interessante e totalmente única na história da indústria automobilística, não só brasileira como mundial, porque você imagina o seguinte, vamos supor que hoje a GM vire e fale assim, nós vamos relançar o Astra. Legal, vai ter um novo Astra. Não, aquele Astra velho lá que a gente já fazia, a gente vai fabricar de novo. Sei lá, a Ford virasse e falasse, vamos fabricar o Escort de novo, o Escort antigo. Por incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu com o Fusca. Ele deixou de ser produzido aqui no Brasil em 1986, mais de 3 milhões de unidades do Fusca fabricado aqui no Brasil desde 1959. Uma geração inteira aprendeu a dirigir no Fusca, né? O Fusca praticamente foi o carro que ensinou os nossos pais, nossos avós a dirigir, né? Antigamente, autoescola, por exemplo, só tinha Fusca. Se você fosse comprar o seu primeiro carro, tinha que ser Fusca, porque era um carro super fácil de manter, barato. Só que era um carro que, obviamente, já tinha saído de linha. Tanto que quando o Fusca deixou de ser fabricado em 86, foi uma espécie de comoção nacional, assim. Parecia que alguém próximo da família tinha morrido. Até separei aqui para vocês, temos uma edição do Jornal do Carro aqui, que essa aqui é de 13 de agosto de 86. Olha a capa do Jornal do Carro, cara, é luto, ó, uma página toda preta e lá embaixo tem para sempre. Coitadinho do Fusca morreu depois de mais de 3 milhões de carros fabricados. O Fusca também foi... Não consigo pegar. O Fusca foi o carro mais vendido do Brasil por décadas, né? Acabou sendo superado só pelo Gol. Essa aqui é uma foto do fim da produção do Fusca de 86, que até tem uma plaquinha em cima que não tenho palavras para agradecer toda essa festa. Que o Fusca sempre teve essa coisa de um carro meio humanizado e tal, as propagandas dele também puxavam muito para esse lado, né? No começo dos anos 90, foi eleito Fernando Collor de Mello, primeira eleição direta para presidente depois de muitos anos. E o Collor é importante na nossa história da indústria automotiva porque ele abriu as importações, tal, do nada, né? Praticamente sem aviso nenhum, ele abriu o mercado para importações, teve aquele papo lá que ele falou que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças e aquelas coisas lá que vocês sabem. Ocorre que a Volks, como sempre foi a maior montadora aqui do país, uma das maiores empresas, ela sempre teve uma proximidade muito grande com o governo, sempre conseguiu várias coisas com os governantes do país e tal. E na hora que entrou o Collor, ele se aproximou muito da Fiat, porque a Fiat malandraça, né? O que ela fez? Ela sabia que o Collor tinha aquela coisa toda de ser metido a atleta, esportista, não sei o que, andava de avião a jato e não sei o que. A Fiat emprestou uma F40 para o Collor, aquela mesma F40 que ficou exposta no Salão do Automóvel, de 90. Emprestou assim, tipo, o seu presidente, o senhor não quer andar um pouquinho com a Ferrari? Tal. E o Collor foi ficando com o carro, não quis devolver, ficava lá na casa da Dinda. A Fiat é aquela coisa, né? Deixa aí, o carro tá com o presidente e tal, né? Ele não queria devolver o carro, a Fiat falou, então, não, tudo bem, mas o senhor podia dar uma força pra gente, né, e tal. Não, claro, O que aconteceu? O Collor do dia pra noite criou aquele lance dos carros 1.0, que eles tinham uma redução de IPI pela metade. Na época até usaram um argumento que a Gurgel já tinha esse benefício, né, mas para o BR-800, só que o Gurgel não era 1.0, né, era 800, e puxaram esse benefício de pagar só metade do IPI para os carros até 1.0. Só que só a Fiat tinha um projeto de carro 1.0 pronto, que era o Uno, que era uma coisa que já tinha lá na Europa e tal, que como tinha um preço bem mais baixo que os outros carros, acabou virando um sucesso de vendas, vendeu pra caramba e tal. Foi nessa época que a Fiat começou a despontar pra caramba aqui no nosso mercado.
a Volks ficou mordidaça, né? Perdeu aquele espaço todo que ela tinha. O que aconteceu? Houve o impeachment e tal, aliás, curiosamente, meio nada a ver com a história, mas o Collor acabou sofrendo impeachment por causa de uma Elba, né? Foi a comprovação que ele recebeu propina e tal, foi por causa de uma Elba que ele ganhou, tal, enfim. Entrou o Itamar Franco, que era o vice do Collor. A Volks já falou, opa, vamos dar um jeito de nos reaproximarmos aqui com a presidência. E, coincidência das coincidências, o Itamar Franco tinha uma namorada, que era a Leslie, que adorava Fusca, e que tinha um Fusca e que ela bateu, o carro dobrou no poste e, obviamente, não existia mais Fusca novo para comprar e tal. O Itamar chegou a dar umas entrevistas, tal, falando que sentia a falta do Fusca, que os carros eram muito caros no Brasil, deu um 7-1, não deu muito resultado. Um belo dia, o presidente da Volks, que era o Pierre Landsmedt, que tinha um cara de visão executiva muito boa, foi chamado a Brasília no comecinho de 93 e o Itamar perguntou para ele, escuta, será que vocês não poderiam relançar o Fusca? A Landsmedt, que era um cara esperto, na hora falou, sim, claro, sem problema nenhum. O que ele fez? Mandou os caras lá começarem a ver o que precisava fazer para relançar o Fusca, e a Volks já tinha vendido todo o ferramental para empresas que faziam peças para reposição, né? Ela começou a recomprar de volta, chegou a montar alguns carros, inclusive fora da fábrica. Depois de um tempo, o Landsmedt voltou lá a Brasília, chegou para o Itamar e falou, bom, escuta, a gente vai relançar o carro, mas o senhor tem que dar uma ajuda pra gente também e tal, aquela coisa, né? O Itamar falou, não, tal, o que vocês podem fazer e tal. O Itamar lançou aquela questão do carro popular, que era um carro que devia ter preço no máximo de $7 mil. Aí, inclusive, ele zerou o IPI nessa época e diminuiu alguns outros impostos também. Tinha uns compromissos que as montadoras não podiam mandar a gente embora e tal, mas era só para carros 1.0. O Landsmedt, que era muito esperto, ele falou, senhor presidente, vamos fazer o seguinte, o senhor coloca nesse decreto aí dos carros 1.0 também os carros com motor a ar, porque como o Fusca é movido a ar, né? Os concorrentes não têm e tal, o senhor coloca isso aí a ar também, que foi o que o Itamar fez, que foi a grande sacada da Volks. Por quê? Ela não estava nem aí pro Fusca, é que ela vendia muita Kombi na época. E a Kombi, por ser refrigerada a ar, aí que estava pegadinha, também teve esse benefício igual ao dos carros populares. Ou seja, não pagava mais IPI, não pagava mais uma série de impostos, só que a Volks não baixou o preço da Kombi. Então, a Kombi, que a Volks já tinha um lucro enorme em cima, por ser um projeto antigo e tal, ela teve um lucro absurdo em cima da Kombi, que vendia bastante, por não pagar todos esses impostos, e ela manteve o mesmo preço. Então, o Fusca foi o troco dessa história. E aí, a Landsmedt falou, meus filhos, se virem aí que a gente vai relançar o Fusca. Então, no dia 23 de agosto de 93, ocorreu o relançamento do Fusca. Esse aqui é o material de imprensa que foi distribuído nesse dia para os jornalistas. Essa é a pastinha de imprensa, que é super bonitinha, que inclusive segue o padrão que a Volks fazia na época para os seus materiais de imprensa. E esse aqui foi a grande cerimônia que foi feita lá na fábrica da Anchieta para o relançamento do Fusca. Inclusive aqui está o Itamar e o Pierre Landsmedt, que era esse cara que teve essa sacada aí de fazer a Volks ganhar muito dinheiro. Esse aqui é a capa do release da época. Vamos dar uma lida rapidinho aqui. Robusto, forte, econômico, de fácil e barata manutenção. O Fusca 94, que a Volkswagen apresenta hoje, 23 de agosto de 93, mantém as principais características que o transformaram no maior símbolo da industrialização do país. A essas indiscutíveis qualidades, no entanto, o novo modelo soma outras que o tornam perfeitamente adequado às exigências legais de segurança veicular e de meio ambiente, que nada mais era do que o catalisador. Praticamente era a única diferença que o Fusca Itamar tinha para o modelo 86, que era o catalisador e o alternador, que tinha uma mudança também. Tem uma maravilhosa ficha técnica do Fusca Itamar aqui, que também ganhou essa logotipia nova e tal. Praticamente a mesma coisa que o Fusca sempre foi, né? Motor refrigerado a ar de gloriosos 58,7 cavalos, não eram 59.
11,9 kg de torque a 2.800 RPM. Segundo aqui a ficha técnica, inclusive quando o Itamar foi lançado só tinha álcool. O modelo a gasolina chegou um pouquinho depois só. Vamos ver, ó, números maravilhosos aqui, ó. Desempenho, aceleração 0,80 em 9 segundos, 0 a 100 em 14,5 segundos, 0 a 1000 metros em lentos 37,6 segundos. Era um Fusca, né? 140 km por hora de velocidade máxima. Os opcionais tinha opção 1, que era o relógio de horas analógico, volante de direção espumado, buzina dupla, porta-objetos nas portas, faixa em carpete nas laterais de porta, tapetes em carpetes, espelho retrovisor externo do lado direito, era opcional. Aí tinha a opção 2, que era o mais chique, anti-embaçante, vidros verdes, janelas laterais basculantes, lanternas traseiras fumê, rádio AM, FM, estéreo digital e 2 alto-falantes. Que beleza. Aliás, esse aqui é um folderzinho também da época. Outra pequena diferença do Itamar é que os para-choques eram pintados na cor do carro e aquela faixinha era só um adesivo, né? Não era mais um friso, a faixinha lateral. Uma característica interessante do Itamar é que, ao contrário dos outros Fuscas, o chassi era pintado junto com a carroceria. Aqui o interior com gloriosos bancos de Gol 1000, o painelzinho com o relógio, aqui os maravilhosos itens de série, que não eram muita coisa. As cores, ó, eram branco Star, bege arena, preto universal, vermelho Sport, azul Saturno e tinha 3 metálicas, essas eram lisas. As metálicas eram prata lunar, verde Pinus e bege Atenas. A gente tem um clipping aqui. Clipping é uma junção de várias matérias de algum tema. E aí temos aqui todo o esforço do marketing, que o marketing fez lá da Volks para não parecer que a Volks estava voltando a fabricar um carro antigo e tal. O marketing fez um esforço e uma estratégia muito interessante para tentar mudar essa imagem que, obviamente, tinha as suas razões. Isso aqui é uma matéria do Estadão, ó, de 24 de agosto. Assim, o presidente considera alto o preço do Fusca. O presidente Itamar Franco definiu o relançamento do Fusca como símbolo do crescimento da produção industrial e da busca de uma tecnologia mais avançada no setor. Coisas inexplicáveis. Ele reconheceu que o preço de $7.200 é alto e disse, brincando, que só compraria o carro se fosse vendido em 3 prestações. Mas afirmou que o preço dos automóveis vão cair com o avanço da produção e o desenvolvimento tecnológico. Aliás, o Itamar, o presidente, né? Não o Fusca, ganhou um Fusca Itamar conversível que foi usado nesse dia aí o relançamento da produção do Fusca, se dá para dizer assim. Ficou com ele esse carro, inclusive está até hoje no memorial que existe dele lá em Minas Gerais. Isso aqui é uma matéria da revista Isto É, falando que o besouro está de volta. Aí uma das estratégias legais que o marketing fez foi o seguinte, eles pegaram várias personalidades e chegaram nelas e falaram, ô, querido, isso aqui é um Fusca? A gente vai te dar um Fusca e tal, que a gente está relançando o carro, a gente vai te colocar numa lista lá de pessoas que vão ser as primeiras a receber o carro, tá bom? Tá bom. Então, pegaram várias personalidades. Um cara do esporte, que era o Palhinha, que era o jogador do São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, executivos importantes e tal, e inventaram que tinha uma lista de espera pelo Fusca, que as pessoas estavam ansiosíssimas para receber o Fusca, falando que chegaram a ter 13 mil pessoas esperando o Fusca e tal, que foi uma coisa que nunca aconteceu, mas serviu para criar um buzz, como gostam de dizer hoje em dia. É bem louca essa matéria, é de 11 de setembro de 93 do Estadão. Genaro leva o primeiro Fusca, o cara que comprou o primeiro Fusca. O contador Luiz de Genaro, de 44 anos, foi o primeiro motorista a receber um Fusca 94. A cerimônia de entrega ocorreu ontem à tarde na Sorana, revendedora Volkswagen da Casa Verde, em São Paulo. Comprei o carro para relembrar meus 18 anos, disse Genaro. Olha que engraçado, ó. Luiz de Genaro, que é o cara, né, chegou a Sorana dirigindo um Mitsubishi Eclipse GS de $45 mil. Ele possui ainda o Honda Civic e um Toyota Corolla, além de 3 outros carros nacionais. Vou colocar uma tala larga e curtir o carro por uns 2 meses, disse o contador, cujo primeiro carro foi um Fusca 68 vermelho. A Volks usou bastante isso também, que era a questão de, né, pessoas relembrarem os bons momentos que tiveram com o Fusca e tal. Outra matéria aqui, só para me mostrar a coisa de época, ó. Essa aqui é do O Globo, 23 de junho de 93. Novo Fusca vai ser mais veloz. Nossa, vai ser 2 km por hora mais veloz.
Você vê como os caras atacaram todas as frentes possíveis. Essa aqui é da Gazeta Mercantil, que era um jornal de economia, 17 de agosto de 93. A Autolatina investe $550 mil na modernização da linha do Fusca. Modernização, isso aí. O texto é maravilhoso. Quando a Autolatina reiniciar oficialmente a produção do Fusca, no próximo dia 23, estará colocando no mercado um carro quase igual ao que saiu de linha em 86. O consumidor praticamente não notará nenhuma diferença. Mas por trás do relançamento está um investimento de $550 mil em equipamentos e sistemas de informática. O projeto global do veículo custou 30 milhões à montadora. Projeto global do veículo, não sei. Fusca, tipo, tudo bem. Teve até um editorial aqui do Estadão, na época, falando sobre o relançamento do Fusca, usando isso como argumento para mostrar que a redução de impostos conseguiria estimular a indústria automotiva, que era verdade. Esse aqui é um release da linha 95, que ganham novas cores, branco geada e cinza névoa, bege urano e verde Tahiti. Olha as novidades, no interior do Fusca 95 a tonalidade cinza do carpete do painel foi escurecida. Os bancos dianteiros têm as abas laterais do encosto e do assento suavizadas, aumentando sua superfície. Isso aqui é interessante, o preço do Fusca 95 foi reduzido com um desconto equivalente a $500, ou seja, $6.750 agora. Foi feito no dia 31 de agosto pelo presidente da Autolatina, Pierre Landesmut, durante a audiência com o presidente da República, Itamar Franco. Já era um sinal de que o carro não estava vendendo tanto quanto esperado. Mas aqui que devido à greve dos metalúrgicos, a produção do Fusca 95 se limitou a 1.000 unidades em setembro, contrariando a previsão da Autolatina de fabricar 1.700. E no acumulado de janeiro a setembro, isso de 94, né, o Fusca manteve o 4º lugar nas vendas da Volkswagen e 12º no geral. Foi o 4º mais vendido da Volkswagen. Só para vocês terem uma ideia aqui, em 93, que foi o ano que foi relançado o Fusca, né? Ele foi o 20º mais vendido, vendeu 5.000 unidades. Só como referência, o Gol, que foi o mais vendido, vendeu 184 mil. Tudo bem que o Fusca só começou a ser vendido em setembro, né, de 93. E o final da produção do Fusca, a segunda morte do Fusca, podemos dizer assim, ocorreu em julho de 96. É daquelas histórias muito loucas que só mesmo aqui no Brasil para acontecer. Um carro que saiu de linha voltar a ser fabricado 7 anos depois, e se podia acontecer isso com um carro, só podia ser com ele mesmo, o Fusca. Ô Felipe, eu esqueci de ver qual que é o próximo. Deixa eu ver lá no... A gente contou essa história única aqui a partir desses materiais aqui do acervo do Miau. Se você quiser conhecê-los de perto, está à disposição. Só conferir os dias e horários de funcionamento do museu no nosso Instagram e nosso Facebook. E eu agradeço você ter assistido esse vídeo e também convido você para assistir o próximo episódio do Flatout 56, onde vamos contar a história de outro carro muito bacana que fez história aqui no nosso mercado, o Chevrolet Chevette. Valeu, até lá!